Olá pessoal, tudo bem? Então estamos de volta para dar continuidade às aulas a respeito do período clássico ainda da literatura latina, certo? E dessa vez a gente vai falar sobre o poeta Virgílio e sua obra, ok? Bom, é preciso lembrar que Virgílio surgiu no momento em que o Império Romano estava iniciando graças à ascensão de Augusto, o Otávio Augusto, que era sobrinho de César e que ascendeu ao poder no ano 27 a.C. e governou como imperador, primeiro imperador na verdade de Roma, por cerca de 40 anos. Tudo começou, apenas para contextualizar esse momento histórico, né, desse momento que será chamado posteriormente de período áureo da literatura latina, né, por excelência o período clássico, quando surgem e quando se manifestam os grandes escritores, os grandes poetas da literatura latina, ok? Então, quando Júlio César foi assassinado, após o seu assassinato, a disputa pelo poder em Roma se intensificou. Você tem disputas entre generais remanescentes do exército de César que estavam ali pleiteando a herança política do general, certo? E também você tinha a figura de Otávio Augusto, que era sobrinho de César e que também reivindicou a herança política do seu tio. Esse conflito de interesse, essa busca pelo poder, gerou então, fez surgirem três grandes interessados, três grandes poderosos interessados nesse poder político romano. O próprio Augusto, né, Otávio Augusto. Augusto será o nome que ele receberá quando for imperador de fato em Roma. Mas enfim, então a disputa aconteceu entre esses três interessados no poder. Marco Antônio, general, o braço direito de César quando era vivo, um general também de César, Lépido, do qual pouco se sabe, e finalmente o próprio Otávio. Esses três, na disputa pelo poder, resolveram fazer então um acordo, o chamado Segundo Triunvirato, que dessa vez foi formalizado, né? O primeiro triunvirato, vocês lembram, né, entre César, Pompeu e Crasso, foi meio informal, mas esse o Senado aprova uma lei especial só para esses três generais que vão ocupar o poder, que vão ocupar o consulado, né, nesse período, né? Mas esse acordo não dura muito tempo, né? Eles acabam entrando em desavença, sempre por causa do poder, e logo depois acontece a Segunda Guerra Civil, dessa vez entre Marco Antônio e Augusto, né? Lépido logo sai de cena, né? Era digamos assim, a perna mais fraca dessa tríade, e por isso a disputa maior era realmente entre Marco Antônio e Augusto. A batalha definitiva entre Otávio e Marco Antônio se deu numa batalha naval que aconteceu no Marácio, quando Marco Antônio tinha o apoio da rainha até então do Egito, Cleópatra, com quem ele teve um caso. Mas foi derrotado por Augusto e este ascendeu ao poder como o único governador, como o único governante de Roma. E se autodeclarou príncipes, primeiro cidadão, e depois imperator, ou seja, chefe de todas as forças armadas, o chefe supremo do exército romano. Ele conseguiu então reunir e foi tão hábil na sua política de sustentação do poder que ele conseguiu eliminar todos os inimigos e conseguiu se manter sem problemas no poder por 40 anos, e com sua ascensão ao poder inicia-se a chamada Pax Romana, ou seja, é aquela paz de ferro, né, que é instituída pelo poder, pela força, né? Ele consegue controlar as sedições, as revoltas, as conspirações. Ele cria uma espécie de polícia particular, que é a guarda pretoriana, e com isso ele consegue eliminar qualquer tipo de ameaça antes mesmo que surja, né? O serviço de espionagem de Augusto era muito eficiente, e com isso ele pôde então implementar seu projeto político, cultural, social para o território romano inteiro. E é por esse motivo que a literatura, que as artes florescem nesse período, né? Augusto, ele incentivava as artes, ele tinha um plano, um projeto cultural para o império que começava ali
com ele, né? Os poetas, né, traziam, né, o sentimento da guerra para suas obras. Então, eles se preocupavam em manifestar nas suas obras uma identidade romana, a história romana, o destino de prosperidade, ou de prosperidade ou de desventura, mas sempre com a intenção de representar esse caráter, essa cor romana, autenticamente itálica, né? Então é parte do projeto de renovação cultural de Augusto, que inclusive incentiva, patrocina vários poetas, especialmente através do seu, digamos, braço direito, seu primeiro-ministro, que foi Mecenas. Mecenas criou um círculo, né, um ciclo cultural que agregava vários poetas importantes, talentosos, né? Mecenas que inclusive construiu teatros para recitação, para canto, das manifestações, das criações literárias dos seus os poetas que ele patrocinava, né? Os artistas que ele patrocinava. Na verdade, havia vários círculos literários, culturais naquela época, né? Um dos principais era o de Mecenas, mas também havia outros círculos, como o de Valério Messala e o de Asírio Polião, que também apoiavam, né, essas manifestações, esses novos poetas que surgiam para decantar esse momento de glória romana, né? Um desses poetas que pertenceu ao ciclo de Mecenas foi justamente Virgílio. A gente já vai falar sobre isso. É preciso dizer também que nessa época, né, nesse período de Augusto, a literatura ainda era acessível a uma minoria do povo. Porém, pode-se dizer que essa minoria exercia influência sobre outros na formação de uma opinião pública. Por isso que era tão importante essa atenção de Augusto à cultura, à divulgação da literatura e às artes de modo geral, porque elas representariam esse novo momento da história romana. E isso atingia o público, né? Porque as recitações, por exemplo, elas foram um fator-chave na divulgação da literatura, pois além dos alunos das escolas e dos aprendizes, né, dos poetas, havia uma multidão de ouvintes que se reunia para ouvir as lições dos mestres famosos e tinha a oportunidade de tomar conhecimento da literatura. Então, através da divulgação oral, primordialmente, as pessoas tinham acesso às produções poéticas, literárias dos artistas que estavam proliferando em Roma naquela época, né? É o auge, de fato, da civilização romana, o auge da cultura romana, esse período clássico, particularmente para a poesia, já que a prosa, especialmente a prosa retórica, ela tinha sido abandonada, porque, afinal de contas, não deixa de ser uma ditadura, um império, né? Não há espaço para a democracia. Esse é o grande problema. A democracia em Roma, nesse período, ela não existe. O que existe é a palavra do imperador e pronto. Portanto, a retórica, né, a oratória, ela deixa de ser um instrumento da democracia, de debate de ideias livres. Não, ela passa a ser simplesmente exercícios intelectuais vazios, desprovidos de crítica, desprovidos de conteúdo argumentativo que tivesse impacto social, alcance político, alcance jurídico. Não, a retórica é apenas um exercício de figuras, de ornamento, de construção da prosa artística, mas não tem mais aquela força, aquele vigor político que tinha antes do Império. Portanto, é um espaço ideal para outras artes, como eu falei, para a poesia. De fato, Augusto não só compreendia a literatura como base ideológica do seu regime, mas possuía um interesse pessoal por ela. O próprio Augusto era um orador eficaz e cuidadoso na elaboração de seus discursos. Conhecia bem a poesia grega e latina, além de ele mesmo escrever poesias. Augusto tinha um gosto vivo pelo jogo das possibilidades expressivas da linguagem. Então, essa propensão de Augusto auxilia muito na emancipação artística, poética de Roma, ou dos romanos, da literatura romana, da cultura itálica nesse período. E Mecenas, seu ministro, né, seu braço direito, assumiu a tarefa de recolher uma série de interesses comuns e de assegurar um canal eficaz de comunicação entre homens de letras e o poder. Assim nasceu um grupo unido por valores morais e intelectuais, e quase todos os melhores poetas estavam ligados a Mecenas. Como eu falei, é o caso de Virgílio, mas também Propécio, Vário, Domício, Plósio, Fundânio, Quintílio Varo, muitos poetas que se ligavam a esses círculos e que estavam diretamente vinculados à corte imperial. E os próprios poetas, né, os grandes autores daquele período de Augusto, eles tinham consciência do seu papel, ou seja, criar obras que representassem o gênero da poesia latina em sua plenitude e maturidade formal.
distanciando-se o máximo possível das imperfeições arcaicas das origens. É quando a língua latina, já plenamente amadurecida, plenamente desenvolvida, vai então ser impressa nos grandes trabalhos, nas grandes obras, nos grandes poemas desse período. Então a ideia aqui é uma renovação da linguagem, uma renovação cultural, reflexo dessa renovação da ordem política instituída por Augusto. Então, sob esse nascente império de Otaviano, né, Otávio Augusto, a poesia atinge seu apogeu, em detrimento, como eu falei, da eloquência, da retórica, da prosa oratória, que entra, por motivos, né, já mencionados, em declínio. Enfim, deixando de lado toda a questão política que está por trás do florescimento da poesia em Roma, é preciso dizer que Augusto não, apesar de patrocinar, apesar de fazer parte do seu projeto de renovação cultural, de uma nova ordem política, cultural em Roma, ele não influenciava, ele não ditava as regras, ele não tolhia a criatividade dos poetas. E é por isso que a literatura floresceu do modo como floresceu nessa época, certo? Então a gente vai falar agora não vou falar, obviamente, de todos os poetas desse período, vamos falar apenas de Virgílio, tá certo? E sua contribuição para a literatura romana e para, obviamente, toda a literatura ocidental, já que seus trabalhos, suas obras, até hoje influenciam a arte escrita nos nossos tempos, ok? Bem, agora vamos falar de Públio Virgílio Marão, ou em latim Publius Vergilius Maro, que foi um dos maiores poetas desse período clássico da Roma imperial. Virgílio nasceu no ano 70 a.C. e morreu em 19 a.C., mas construiu uma obra que atravessou os tempos, atravessou as eras e foi muito apreciada, a sua obra foi muito apreciada mesmo no seu período, né? Enquanto ele produzia, por exemplo, Eneida, né, de vez em quando saíam os spoilers da sua obra e as pessoas escreviam, memorizavam, recitavam esses trechos da Eneida que ele estava escrevendo ainda. Infelizmente ele não logrou ver a publicação completa dessa obra porque ele morreu justamente no ano em que ele concluiu o 12º livro e que, segundo ele, os originais deveriam ser queimados porque ele achava que precisava de ajustes e não terminaria a obra a tempo. Porém, Otávio não permitiu e a obra chegou do jeito que estava, né? Foram contratados 2 poetas para fazerem os ajustes que faltavam, de métrica, essas coisas, e a obra foi publicada ainda no período de Augusto, né? E foi muito famosa, foi muito aclamada, foi muito bem recebida. Virgílio pertencia ao círculo de autores, poetas que eram e faziam parte, que eram patrocinados por mecenas, certo? E ele também, um pouco antes, teria pertencido ao grupo de poetas chamados os Neóteroi, ou os Poetae Novoi, de que nós já falamos em aulas passadas. Então é comum que a temática desses poemas tenha um quê de brevia carmina, ou seja, temática subjetiva, né? E uma certa simplicidade também em relação aos temas. É claro que formalmente as poesias de Virgílio são impecáveis, né? Todas obedecem ao rigoroso metro das medidas greco-romanas. Virgílio nasceu numa província chamada Mantua e veio a Roma entre 55 e 50 a.C., onde estudou na escola de eloquência de um mestre chamado Eupídio. Mas ele não tinha muito interesse por essa área, pela retórica, né? E não seguiu o cursus honorum, ou seja, a trajetória política que era esperada para um cidadão como ele. Virgílio chegou a estudar o epicurismo, a filosofia epicurista. Inclusive foi um grande apreciador de Lucrécio na sua obra O De Rerum Natura. A gente não vai falar de Lucrécio, mas ele foi um grande representante do epicurismo em Roma, juntamente com a sua obra O De Rerum Natura. Entre 43 e 39, Virgílio escreveu uma das suas grandes obras que vai lançá-lo ao grande prestígio entre os leitores de Roma, que são as Bucólicas. Uma obra escrita em meio a uma turbulência política intensa naquela época, justamente a época dos triunvíros, né? E parece que os triunvíros ordenaram o confisco de terras em favor dos veteranos que lutavam ao lado de cada um deles, dos triunvíros. E por isso parece que uma propriedade de Virgílio em Mantua, né, perto de Cremona, foi
punida e os proprietários tiveram que abandonar suas terras para ceder aos veteranos protegidos pelos triunviros. Mas parece que Virgílio recebeu a intercessão de seu amigo Asínio Polião e Augusto anistiou então Virgílio, que pôde permanecer e ficar nas suas propriedades. Essa graça concedida por Augusto a Virgílio será lembrada nas bucólicas. Logo no primeiro livro, no primeiro canto das bucólicas, há menção a esse favor que Augusto fez a Virgílio, mantendo-o nas suas propriedades. Mais tarde ele vai perder novamente suas terras, mas naquela altura ele estará em Roma e já estará vivendo sob a proteção de mecenas. Entre 37 e 30 a.C., Virgílio escreveu as Geórgicas, que também é um poema bucólico, de tema pastoril campesino. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas obras antes de falar da Eneida. Vamos falar então um pouco das bucólicas. Esses poemas, também chamados de eclogas, são 10 poemas em hexâmetros, ou seja, são uma medida típica greco-romana. Virgílio foi mestre nessa métrica. E levam à cena, sobretudo, pastores. Os poemas alternam diálogos e monólogos e tratam da vida rústica num cenário que remete ora à paisagem da Sicília, ora à terra natal do poeta. O poema de maior extensão entre os que constituem as bucólicas possui 111 versos, e parte da crítica enxerga um certo cunho político nessa obra, como o culto à personalidade de Augusto. De fato, na primeira bucólica, o primeiro canto das bucólicas de Virgílio já tem esse teor. Esse poema faz referência a alguns acontecimentos políticos do ano 41 a.C., quando os triunviros Otaviano, Marco Antônio e Lépido repartiram e atribuíram as terras de Mantua, a terra natal do nosso poeta, a veterano de guerra, ignorando o apoio da província à política do triunvirato. Virgílio então dirige-se a Roma para pleitear a Otaviano um decreto de restituição das terras. Este poema contém um diálogo, o primeiro poema contém um diálogo entre os pastores Tícero e Melibeu. Tícero conseguiu manter seus campos e rebanhos. Parece que Virgílio foi contemplado, recebeu a benevolência de Augusto e manteve suas terras, talvez por influência de um dos amigos, também poeta de Virgílio, chamado Asínio Polião. Bem, o primeiro, voltando então a esse primeiro canto das bucólicas, Tícero conseguiu manter seus campos e rebanhos, enquanto o segundo, que é o Melibeu, foi condenado ao exílio. Tícero, então, segundo a crítica, representa o próprio Virgílio, feliz por ter sido restituído, ao passo que o segundo possui os caracteres do Virgílio desterrado. Isso porque mais tarde ele vai perder definitivamente as suas terras. Àquela altura ele já estará sob os auspícios de mecenas, mas ele definitivamente perde suas terras e por isso aparece um tom mais de melancolia, tanto nas bucólicas, em certa passagem, como também nas geórgicas. A sua produção, sua obra seguinte. Bom, esse primeiro canto é interessante porque possui um dos versos mais conhecidos da literatura universal, quando Melibeu encontra Tícero tranquilo sob uma árvore frondosa, apreciando o rebanho, e ele fala então para esse Tícero, Melibeu fala para Tícero: Tícere tu patulai, recubas subtegmene fagi, silvestre tenui musa meditaris avena, nós pátria finis et dulce elinquimus arva, nós pátria fugimos, tu Tícere lentus in umbra, formosam resonarem doques amarilli das silvas. Então, é a primeira cena que resume tudo, o próprio do Melibeu passando, sendo desterrado, e o Tícero tranquilamente aproveitando a paisagem pastoril que lhe foi devolvida. Bom, também nesse primeiro canto, vale a pena a leitura desses poemas, não são longos, são apenas 10 cantos, muito simples e muito bem... já tem várias traduções em português, vocês têm à disposição. E é interessante que nesse mesmo canto, veja só, nessa primeira bucólica, nós registramos um verso que será muito utilizado e na verdade será depois o lema dos Inconfidentes no Brasil no século XVIII, quando a Inconfidência Mineira. Lembra que os grandes árcades
poetas brasileiros também participavam da Confidência Mineira, né? O lema deles era justamente o verso 27 desse primeiro canto. Libertas quaes seratam respect inertem, candidior postquam tondende barba cadebat, que são justamente os versos que Cícero fala para Melibeu, né? Que são falando sobre a liberdade que ele espera que ele conseguiu, ainda que tenha demorado, né? Uma parte desse verso, como vocês sabem, lembra dos Inconfidentes, também está impresso na bandeira do estado de Minas Gerais. Daí você vê que esse tema pastoril, né, de Virgílio, ele vai influenciar o movimento árcade, o arcadismo aqui no Brasil, né, que levou à produção poética sobre essa temática pastoril bucólica dos nossos poetas nacionais. Ok? Obviamente Virgílio ele se inspirou em outro poeta grego também, Teócrito, poeta grego que também produzia poemas com essa temática, né? Então veja que é sempre grandes poetas influenciando outros. A temática não era recente, não foi criada por Virgílio, mas ele se aproveitou para expressar de maneira muito delicada, muito sensível, com um grande talento, esses poemas que envolviam temas dessa natureza, sobre a natureza. Okay? Na apostila de vocês tem um pouco mais de comentários sobre isso, particularmente essa influência da poesia bucólica de Virgílio sobre a poesia dos árcades brasileiros. Pouco tempo depois, Virgílio escreveu as Geórgicas, certo? As Geórgicas já tem tradução de algumas partes do livro em português, certo? Com essa obra, Virgílio tinha a missão de compor uma obra que trouxesse de volta os camponeses ao cultivo da terra, algo importante na política do Império Nascente. Porém, como veremos, o poeta, em lugar de discorrer longamente sobre as técnicas agrícolas, como haviam outrora feito Catão e Varrão, opta por dar curso às suas digressões e quadros poéticos. As Geórgicas são considerados poemas didáticos, em 4 livros ou 4 cantos, nos moldes do De Rero Natura de Lucrécio. Como eu falei, Virgílio se influenciou muito pela poesia, pela filosofia epicurista, que teve como grande mestre em Roma, Lucrécio. E tem como fontes, né, a História dos Animais, de Aristóteles, e a História das Plantas, de Teofrasto, e alguns outros tratados gregos. O grande estudioso Romano Grimal resume assim a vida de Virgílio. Virgílio deu voz a todos os sentimentos confusos que poderiam experimentar esses camponeses, cujas pobres propriedades estiveram muitas vezes em jogo durante combates e intrigas. Essa inspiração já aparece nas bucólicas, eclode nas geórgicas, que foram compostas, disse, a pedido de Mecenas, e que aureolam a poesia e a vida rude, mas simples e verdadeiras dos camponeses. Mecenas, propondo esse tema a seu poeta, sabia que ele servia bem ao seu senhor e colaborava com a obra da restauração que era urgente empreender. Virgílio, Otávio e Mecenas pensavam acima de tudo nos homens que viviam nessas terras e queriam revelar-lhes a grandeza de sua tarefa e também todas as possibilidades de felicidade que ela continha. De todo modo, era um projeto de Augusto, né? A valorização de uma identidade nacional, a valorização da construção de um romano autenticamente apegado, voltado para os valores telúricos, para os valores do campo, como era Roma logo no seu início. Lembra que antes de se tornar um grande império, né, uma grande conquistadora, Roma nasceu como um agrupamento de pastores, né? Essa sensação de retorno às origens, de retorno a uma identidade romana, é um projeto cultural que fazia parte e foi intensamente desenvolvido por Augusto. A temática das geórgicas também é parecida com a temática das bucólicas, né? A diferença é que aqui existe, por ser um poema didático, existe a intenção de realmente ensinar, de discutir um tema que poderia ser considerado didático, como por exemplo, logo no livro 1, né, em que Virgílio trata das posições do Sol. Depois segue uma exposição sobre o cultivo e as diversas operações campestres. A seguir começa uma descrição do arado, da época do trigo e da preparação das sementeiras. A partir de então, fala-se dos problemas com que podem deparar-se os agricultores e da meteorologia. Virgílio conta que, além de todo o cuidado com a terra, também é preciso adorar aos deuses, em especial Ceres, deusa dos cereais, e a Júpiter, responsável pelos sinais que permitem prever o tempo,
com trovões e pássaros. O livro termina com um pedido aos deuses a que salvaguardem o jovem Augusto, mais uma vez, na homenagem que presta Virgílio ao imperador Augusto. Também vale a pena a leitura desse livro de Virgílio, porque a temática pastoril teve grande influência, como eu disse, no movimento Arcade do século XVIII, tá certo? Muito bem. A gente vai falar no próximo vídeo, na próxima aula, sobre a Eneida, particularmente a Eneida, e o funcionamento da epopeia. Essa que foi, a Eneida, a grande obra, a grande produção de Virgílio, tá certo? Então até lá.